Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã em São Paulo às 7 da manhã e a partir das 9, evangelismo em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos uma reunião muito abençoada, eu tenho certeza, em todos os nossos templos. Busque o Senhor, pegue a sua família e venha invocá-lo. Priorize o Senhor. Invoque o Senhor. Se aproxime dele. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Aproveite cada oportunidade para conhecer mais do Senhor, conhecer mais a Deus, estreite o seu relacionamento com Deus. Busque conhecê-lo, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Isaías 57. Eu vou ler no 4. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos, ou uma semente da falsidade na Almeida Corrigida? No 11 diz assim: de quem você teve tanto medo e tremor, ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? De quem você teve tanto medo e tremor? Ao ponto de agir com falsidade para comigo, Deus perguntando. Não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração? De quem vocês estão zombando? De quem estão fazendo pouco caso? Para quem mostram a língua? Fazem zombarias, gestos vários. Não são vocês uma ninhada de rebeldes, e uma prole de mentirosos ou uma semente da falsidade? O Senhor estava perguntando para Israel, para o seu povo, para aqueles que diziam que ele era o Deus da vida deles. Quem é o nosso Deus? O Senhor. No entanto, na hora de agir, eles temiam mais pessoas e situações do que o próprio Deus. Eles faziam pouco caso de Deus. E quando eles zombavam das coisas de Deus, ou até de quem realmente andava com Deus, eles estavam zombando do próprio Deus. Então, talvez você está aí e você critica coisas espirituais, pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, que se dedicam a ela. Você critica, você zomba de muitas coisas. E o Senhor está dizendo que você está zombando dele.
É dele que você está zombando. Porque quando você zomba de alguém que anda com ele e o invoca com sinceridade, você pode até discordar, você diverge talvez, mas isso não lhe dá o direito de zombar. Não lhe dá. E quando você zomba das coisas de Deus, de coisas que vêm de Deus, você está zombando do próprio Deus. Entendeu? Deus não lhe dá esse direito. Não dá. Você acha que está certo? Quando você faz isso, você já está errado. Você acha que a sua maneira de servir a Deus é que é a certa? Quando você age assim, zombando dos outros e de gente que anda com Deus e que tem sinceridade para com Deus, você está zombando do próprio Deus. Quando você olha de cima para baixo, você está fazendo isso com o próprio Deus. Entendeu? Ainda que você não queira aceitar, é a verdade. Muitas vezes as pessoas não percebem, elas são tão roubadas que o diabo usa a vida delas para arruinar com elas mesmas. Zombando daquilo que é de Deus, daquilo que vem de Deus, fazendo brincadeiras, zombarias, críticas, gozações. Você acha que isso fica assim? Não, não fica. Porque quando você faz isso contra alguém, contra algo que vem de Deus, você está fazendo contra o próprio Deus. Então, talvez você venha fazendo pouco caso, zombando, como diz a Bíblia aqui, ó, mostrando a língua. Talvez literalmente você até não mostrou a língua, mas você faz brincadeiras várias, zombando, que está voltando contra você. Aí você pergunta por que tanta coisa acontece. Tem dia que você está numa angústia infernal. É a sua língua, é o seu comportamento. Porque a Bíblia diz que quem guarda a língua guarda das angústias a alma. É por isso que você vive tão angustiado, angustiada. Porque você zomba. Você vive fazendo zombarias, gozações, piadas com aquilo que é santo. Você pode até não considerar, mas Deus considera. E quando uma pessoa desdenha aquilo que é santo diante de Deus, ela não vai se dar bem. Ela não vai. Talvez para você vale mais você se unir a uma opinião, a opinião de alguém e agradar alguém, do que ficar na sua e fazer o que é certo. Por isso que o senhor está falando aqui, de quem você teve mais medo e tremor? Aqui, ó, ao ponto de agir com falsidade para comigo. Talvez você prima muito mais para estar bem com alguém do que com Deus. E aí, você teme mais a opinião de alguém e você quer estar bem com aquela pessoa do que com Deus. E você age com falsidade com Deus. Porque quando você é falso com as coisas de Deus, você está sendo falso com o próprio Deus. Entendeu? Você não está ponderando nada no seu coração. Quando está escrito aqui, ó, e não pondera isso em seu coração, você nunca parou para pensar a respeito? Talvez você se diz cristão. Você tem um cargo na igreja, não sei. Talvez você até tenha uma igreja. Não sei. Talvez você se vale tanto da sua posição, que você faz parte da diretoria da igreja, e você, sem seu voto, nada faz, nada acontece. E aí, você fala o que você quer e a sua vida está uma derrota. Você tem talvez algum títulos, não sei. Tem até uma posição aí que te deram.
Mas sua vida é uma derrota, sua vida financeira não vai. Talvez você poderia ir, mas não vai. Porque você é uma pessoa arrogante. Você zomba, você critica, você julga. Você teme e treme mais diante de pessoas do que diante do Todo-Poderoso. Quando alguém emite uma opinião, você podia se calar, mas você se associa a ela, porque você quer estar bem com ela, e com isso você está mal com Deus. Muito mal com Deus. Quantos anos faz que você está aí se portando de santarrão dentro de uma igreja e tentando mandar e desmandar numa posição aí, sei lá o quê? Só se preocupando com isso. Quanto tempo faz que você só vive de aparência espiritual, financeira, sentimental? Porque nada vai. Mas como você não quer mudar, vale mais para você dizer que tem tantos anos de igreja, que tem o título tal, o cargo tal, que faz parte do projeto tal, do que ter um relacionamento com Deus, né? E criticar os outros, criticar a fé dos outros, zombar, lutar para tá melhor com não sei quem do que com Deus. Sua vida não está indo. Olha para você. Talvez você está tão cego que você não vê. Mas você tem a linguinha afiada. Ela é boa para zombar, para criticar, para falar. Só que possivelmente aqueles que você critica só sobem. E você, além de não avançar, não sair do lugar, desce. Vazio de Deus, vazio da fé. Não sei, talvez está doente, não consegue, é uma doença atrás da outra que aparece, é um problema atrás do outro, frustrações várias, mas você se contenta. É o bastante fazer parte de alguma coisa e no final não faz parte de nada. Porque a sua vida, que devia contar o seu relacionamento com Deus, está um desastre. Um desastre, uma derrota. Uma derrota só. Isso você não preocupa. Agir para mudar isso, você não tem força, porque você teme mais e treme mais pessoas do que a Deus. Você teme mais. Talvez você já falou tanto, criticou tanto, tantas coisas, e agora, né? É aquilo que eu falo. As pessoas vão falando, fazendo um monte de asneiras e vão longe, vão. E depois? Depois elas não estão mais aguentando a situação da vida delas, onde elas estão, elas não estão aguentando. Só que elas ficam sustentando aquilo porque elas temem mais pessoas, opiniões, porque elas não têm coragem de admitir que erraram, que falaram demais, que foram longe demais, que estão erradas. E aí elas vão sustentando. E aí, gente hipócrita normalmente atrai gente hipócrita. E aí um hipócrita vai se apoiando em outro hipócrita, um zombador vai se apoiando em outro zombador, um covarde vai se apoiando em outro covarde. E aí vão tocando dessa maneira. Só que lá na íntegra, a verdade mesmo é que estão infelizes, frustrados, não dormem direito, tudo que comem faz mal, os negócios não vão, as coisas não andam, mas não encaram a realidade sobre elas mesmas, o tamanho da derrota que está a vida, o quanto estão derrotados. Mas
importa mais a posição, manter um orgulho, manter uma opinião que talvez lá no íntimo já captou que aquilo é uma visão errada. Mas como é que agora rompe com tudo aquilo que construiu? Aquela imagem, aquela visão, se associou com outras pessoas da mesma índole, com o mesmo espírito. Deus está dizendo que você tem sido falso com Ele. Deus está dizendo para você parar de zombar. Deus está dizendo para você parar de fazer pouco caso. Parar de mostrar a língua. Eu li aqui. Está escrito. É até engraçado, né? Você vê que a Bíblia tem respostas para tudo. A Bíblia está dizendo para você parar de temer e tremer mais homens do que a Ele. E deixar de agir com falsidade com Ele. O Senhor está dizendo isso para você. Talvez você está caducando dentro de igreja. E mantendo o mesmo discurso aí há 500 anos. E o Senhor está dizendo, está na hora de você acordar. Tua vida não andou. E você, para os outros, você justifica a luta, a perseguição, o diabo. E é isso, e aquilo outro. E na verdade, sua vida não vai, porque até hoje Deus não se agradou de você. É por isso. Deus não tem se agradado de você. Deus não tem se agradado do seu coração. Nunca se agradou do seu coração. Deus não se agrada do seu coração. Porque você nunca se converteu de verdade. Você só mudou de religião. Só isso. Talvez você até testemunha, conta como foi a sua vida, isso e aquilo outro. E pegar um microfone e contar uma história elaborada, floreadinha, tirar lágrimas das pessoas. Isso aí não é difícil. Não estou falando disso. Isso aí talvez você consegue fazer bem. Você faz bem. Só que você sabe, você não tem um relacionamento com Deus. Você não é sincero com Deus, sincera. Você não tem vida com Deus. Sua vida não vai porque Deus não se agrada, não tem se agradado do seu coração. Do seu interior. Você não é uma pessoa transformada. Você é um legalista. Uma legalista. Arrogante. Hipócrita. Que adora zombar, criticar, emitir opinião quando a sua vida está assim. Que exemplo você é de transformação? De venda de imagem, sim. Mas agora ninguém está vendo, é só você. Você e Deus. Que exemplo você é? Qual exemplo? De mudança. Porque é isso que vale. Porque é para foto, para câmera, diante de uma plateia. Com o microfone na mão. Isso aí todo mundo fica bom, fica santo, fica espiritual, fica bonito. Eu estou falando na vida privada. Na vida privada. No escondidinho lá do seu quarto. Lá no seu ambiente. Os sentimentos miseráveis que você já devia ter trabalhado. Uma conduta errada. Tem várias situações que precisam ser mudadas. Senão você vai viver assim. Você está em tudo, né? Envolvido com coisas espirituais, mas de espiritual você não tem nada. Você até vende a imagem. Muita gente acredita, mas Deus está falando com você. Você é um carnal
uma carnal? É isso que você é? Tem sido falso com ele? E tem se metido ou não é da sua conta, da sua alçada, e está pegando mais problemas para a sua vida. Porque cada vez que você zomba aquilo que é de Deus, você está zombando do próprio Deus, que você faz pouco caso. Você está pegando mais problemas para a sua vida. Viu? Você teme e treme mais pessoas e uma posição do que o próprio Deus. É o que está escrito aqui. Você não é sincero com Deus. Com Deus você não é sincero. Mas como diz a Bíblia aqui, é a semente da falsidade. Preste atenção nisso. Certamente não é a primeira vez que Deus fala com você e te alerta. Olha você aí ouvindo. Olha o que você está ouvindo. Você sabe que é com você. Então baixa o tupete. Baixa. Ouça a Deus para o seu bem. Não deixa passar de novo. Não passa mais por cima. Para de ignorar a voz de Deus. Viu? Está na hora de você parar de se passar por espiritual, fingir uma espiritualidade, se emocionar em alguns momentos e ter um encontro com Deus e se converter ao Senhor Jesus de verdade. E não usar o nome dele apenas, mas viver uma fé nele. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Neuza, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Eu tenho vivido o sobrenatural, literalmente. Recentemente a senhora viu um grande milagre, uma grande conquista. Exatamente. Eu estava sem carro, né? Eu estava precisando de um carro e assim, estava sem nenhuma condição. E num dos domingos aqui a bispa pregou a respeito da ousadia e tal, né? E eu falei, Senhor, está faltando isso na minha vida, né? E eu fui para minha casa e eu falei para Deus, eu preciso do carro. Eu preciso do carro, orei, pedi para Deus e tal. E assim, Deus criou uma situação que ele moveu uma pessoa que nem é parente meu, nem é muito chegado meu, um amigo. Inclusive trouxe esse amigo do interior, né? E assim, e comprou o carro para mim, mas assim, isso não é todo um milagre, né? Essa pessoa se dispôs a comprar o carro, né? Para mim já foi um milagre e tal, mas aí eu fui ver o carro que eu queria comprar, né? Na verdade eu não estava procurando nada específico, um carro básico para eu trabalhar, uma coisa assim que tivesse dentro das minhas condições, né? E eu fiquei procurando esse carro por aproximadamente uns 15 dias e não dava certo. Eu ia nas concessionárias, o plano, enfim, não dava certo. Eu não conseguia encontrar o carro. Aí esse meu amigo me ligou e falou para mim, e aí, já conseguiu, já está tudo certo, posso ir para a gente fechar a compra? Eu falei, olha, eu não consegui nada ainda. Ele falou, então faz o seguinte, eu vou para sua casa e a gente vai procurar esse carro juntos. Eu falei, tá bom, pode vir. E ele veio. E nós fomos assim procurar alguma coisa dentro do que eu estava imaginando. E eu não consegui achar nada, não consegui fechar nada. E tanto que assim, para mim, eu já tinha desistido até da compra desse carro. Até que nós passamos numa concessionária, estava passando na rua, tinha essa concessionária, nós paramos para ver. E lá eu acabei vendo um carro que para mim atendia, que dava para a gente fechar negócio e tal, um carro bem básico, uma coisa bem simples mesmo, não tinha nada de espetacular no carro. Aí, tão básico que não tinha nem rádio. Aí eu negociei com o vendedor, eu falei, olha, eu preciso de um rádio, né? Me dá o rádio que eu fecho o negócio. Aí ele, tá bom, então eu vou conversar com o meu gerente. Nesse período que ele foi conversar com o gerente, eu comecei a passear pela loja. Nisso que eu estava andando pela loja, tinha um carro que assim me chamou a atenção realmente. E eu me aproximei do carro, o carro estava aberto, aí eu entrei no carro, gente, eu senti que realmente eu falei, não, esse carro é para mim. Mas era assim uma coisa que eu pensei, o preço deve estar exorbitante, parcelas, enfim, mas ali naquele momento eu senti que era aquilo que Deus tinha para mim. E tanto que o vendedor veio, mas o que você está fazendo nesse carro? Eu falei assim, moço, como é que está a situação desse carro? Eu sei que assim, negociando
buscando esse carro, ele acabou ficando mais barato, é um carro muito superior ao que eu tinha comprado, mas ele acabou ficando, em relação ao outro carro, R$ 12.000 mais barato. E assim, o carro já veio completo, eu não precisei pagar documentação que eu teria que pagar no outro, eu não precisei pagar transporte que eu teria que pagar no outro, enfim. Deus me surpreendeu assim grandemente naquilo que eu estava buscando. Realizada. Realizada, graças a Deus. Qual a importância do ministério na vida da senhora? Então, o ministério, eu tenho aprendido aqui a como dar condições para Deus realizar o impossível na minha vida. Eu defino hoje como realmente mudança de vida. Feliz e abençoada? Feliz e abençoada, muito. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra possa realmente tocar este coração que precisa ser trocado, ó meu Deus, por um de carne e não ser mais um coração duro. Para a Tua palavra. Cobre essa vida com Teu sangue e que esta mensagem possa realmente transformar o coração dela. E que ela possa se converter ao Senhor, mesmo depois de tantos anos de cristianismo. Que ela se converta de verdade ao Senhor. Abençoa lares e famílias, todos, meu Pai, que enviaram os seus pedidos para a oração. Que sejam muito abençoadas e prosperadas essas pessoas que tenham saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu oro por todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Socorre cada vida. Abençoa cada uma. Levanta. Tira dessa situação de angústia, de aperto. Abençoa, meu Deus. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino tudo resolvido, definido, solucionado. Que nenhuma barreira mais possa resistir, prevalecer. Mas que essa vida receba a vitória que ela está buscando, o socorro, o livramento. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas, meu Deus, que são dizimistas e ofertantes fiéis. Que sejam imensamente abençoadas e prosperadas. Que sejam altamente honradas, meu Deus, e promovidas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido tão abençoadas por esse programa, alimentadas, que o Senhor tem falado com elas, que se tornem semeadoras dele, meu Pai, porque realmente essa atitude de fé tem feito a diferença na vida de milhares e vai fazer na vida dela. Levanta mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que o espírito de temor, como eu sempre oro, esteja chegando e repousando sobre cada um. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar domingo, graças a Deus. É um privilégio invocar o Senhor, estar nele, servi-lo e poder ouvir a sua voz e transmitir uma mensagem que vem do céu. Então eu creio que domingo nós vamos experimentar o poder de Deus mais uma vez. Eu convido você a pegar sua família e estar entre nós. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. A reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.